Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, sentar cada um no seu lugar, virar para frente e prestar atenção aqui. Então, esse mês de abril, dia 19, nós comemoramos o que, você sabe? Não. Dia 20. Então, no dia 19 de abril, nós comemoramos o Dia dos Povos Indígenas. E por conta disso, nesse mês, nós o dedicamos aos europeus, os portugueses de Pedro Álvares Cabral. E foram dizimados. Estima-se que tinha de 5 a 10 bilhões de povos, ou de pessoas, de indivíduos indígenas aqui, que pertenciam a diversas nações, a diversas etnias diferentes. E as etnias estavam espalhadas por todo o território que hoje nós chamamos de Brasil. Uma dessas etnias é a dos Taias, uma etnia que habita a região do Amazonas, no Rio Amazonas, na verdade. Eles moram à beira do rio Guaupés, no estado do Amazonas. Eles têm vários mitos, mitos de criação, mitos que narram as origens de várias situações e circunstâncias que são importantes para a vida desses povos. Os caras acreditam que eles são filhos do trovão, o deus do trovão. O deus do trovão que para os tupis, que é uma das etnias do nosso país, históricas, os tupis acreditam que o deus do trovão chama-se Tupã. É o Deus Supremo, seria o Zeus deles, o Thor deles, o Júpiter deles. E os caras acreditam que são filhos do trovão porque tudo começou com um trovão. Um trovão com um raio rasgou o céu, e do céu caiu uma gota de sangue. Depois outro trovão com um raio veio e acertou a gota de sangue, se transformou num pedaço de carne. Depois veio um terceiro trovão, acertou um pedaço de carne, o pedaço de carne se espatifou. E cada pedaço de carne espatifado se transformou em ser humano. Os humanos, então, depois de perceberem que tinham vindo à existência, perceberam também que o dia estava escurecendo, anoitecendo, e foram procurar um lugar para se proteger, para se resguardar, para se esconder. E foram para uma gruta, para uma caverna, ficaram lá. Acharam que o dia nunca mais ia voltar, mas depois de um tempo veio o sol nascer de novo. E aí eles saíram da gruta da caverna famintos, foram procurar o que para comer, não achavam nada para comer. Até que eles viram pássaros em uma árvore comendo frutos. E aí eles tiveram a ideia de fazer a mesma coisa que os pássaros. Foram, subiram nas árvores e começaram a comer os frutos e saciaram a sua fome. O dia mais uma vez escureceu, veio a noite e eles se esconderam novamente na gruta da caverna. E aí esperaram o dia amanhecer novamente. No outro dia, o dia amanheceu, eles saíram novamente famintos, foram procurar o que comer. E aí subiram mais uma vez na árvore que estavam os pássaros comendo frutos. E aí, enquanto estavam lá, pedaços de frutos que eles comiam, eles começaram a namorar. E os índios vendo o casal dos viados namorando, ficaram curiosos, espantados com aquilo, até com vontade de fazer a mesma coisa. Aí o dia mais uma vez escureceu, eles voltaram para a caverna. Começaram a fazer a mesma coisa que eles viram os viados fazendo ali na árvore. Quando eles acordaram no outro dia, acordaram já formando casais. Os rios que até então eram caminhos perigosos, caminhos temerosos, caminhos, na verdade, até amaldiçoados, porque todos aqueles que resolviam pousando no rio não se afogam. Eles queriam fazer como aqueles animais. E aí o pajé, o xamã, aquele que conversava com os espíritos, com os deuses, principalmente durante o sonho, começou a pedir para os deuses, para os espíritos, guiá-los, ensiná-los como eles deveriam fazer para andar sobre as águas. Uma noite, os espíritos e os deuses apareceram para o xamã, para o pajé em sonho, e disseram para ele que a forma deles conseguirem andar nas águas, sobre as águas, era, primeiro, conversando com as árvores e vendo qual daquelas árvores se dispunham a se transformar em algo para guiá-los nos rios. E ele foi ensinando todo o ritual religioso que eles deveriam fazer para cortar a árvore e, a partir da árvore ali, fazer as primeiras pedreiras. Tinha todo um ritual religioso, escolher os remos também para remarem e conseguirem atravessar os rios.
Depois que acordou, o pajé foi ensinar para a tribo como fazer as canoas que ele tinha aprendido em sonhos dos espíritos e dos rios. E aí os caras começaram a navegar nos rios, até que um dia eles resolveram fazer uma grande navegação. E muito mais longe que eles já tinham ido até então. E eles prepararam muita comida, levaram nas canoas e partiram. E aí começaram a se distanciar da terra, foi escurecendo. E o medo começou a vir. Porque eles estavam cada vez mais distantes de casa e não sabiam mais como voltar. É certo, e a navegação dos caras. E aí, passado muitos dias navegando, ele já perdido na imensidão dos rios amazônicos, a comida já tinha acabado. Aí eles começaram a pegar os corozinhos que ficavam na madeira, nas canoas, e comer os corozinhos. Os bichinhos que estavam na madeira. Que nojo, professor! Eles acharam até gostoso os bichinhos. Ei, professor, o senhor teria coragem de comer? Até que depois de muito navegar, mas se estiver morrendo de fome, eu como eles. Morrer de fome. Ô tio, eu vou dar aquele meme do olho de morango. Molho de morango? E aí então, depois de muitos dias navegando, comendo carazinho, eles se sentam. Eles enfim, finalmente chegaram no reino. E acordaram ali. E aí, quando eles já estavam enjoados tanto comer caralho, eles foram caçar alguma coisa para comer e acharam ovos. Mandaram os ovos para dentro. E aí, como não conseguiam mais voltar, resolveram ali instalar uma nova tribo e dar início a uma nova comunidade. E assim ocorreu a primeira navegação dos Talias, dessa tribo amazônica. E a atividade de hoje é o quê? A partir dessa narração que eu fiz, vocês vão fazer um desenho que ilustra essa história, esse mito, essa lenda desse povo, dessa etnia indígena do nosso país. Beleza? Estou desenhando, terminando para fazer para que eu possa dar o É só um desenho.